Lei 8.742 de 93. Dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. Lei Orgânica da Assistência Social. Das definições e dos objetivos. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. A assistência social tem por objetivos a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos dessa lei e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos dessa lei, respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. Dos princípios e das diretrizes. Dos princípios. A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas, respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais, divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Das diretrizes. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Da organização e da gestão. A gestão das ações na área da assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com os seguintes objetivos:
Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Definir os níveis de gestão respeitadas as diversidades regionais e municipais. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e como base de organização o território. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação de identidade visual do SUAS. A identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Proteção social especial, conjunto de serviços, programas e projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada diretamente pelos entes públicos e ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Para o reconhecimento referido no parágrafo 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos: constituir-se em conformidade com o disposto no artigo 3º, inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, integrar o sistema de cadastro de entidades. As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantindo financiamento integral pelo Estado de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada aos beneficiários abrangidos por esta lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. O cumprimento do disposto no parágrafo 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local de assistência social. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o artigo 3º dessa lei. O CRAS é a unidade pública municipal de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. O CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.
As instalações dos CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Os recursos do cofinanciamento do SUAS, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme o percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Fica instituído o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CAD Único nas unidades públicas de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 6º-C desta lei, ou nos termos do regulamento por meio eletrônico. A inscrição no CAD Único é obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observaram as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social de que trata o artigo 17 desta lei. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixaram suas respectivas políticas de assistência social. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado, ou em mais de um estado ou Distrito Federal. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas na forma prevista em lei ou regulamento. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. As ações das 3 esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas em suas respectivas esferas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Cofinanciar por meio de transferência automática o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. Atender, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. Realizar monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar estados, Distrito Federal e municípios para o seu desenvolvimento. A União apoiará financeiramente o aprimoramento da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada, IGD, do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para a utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinados sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento. A. Medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS, com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS e calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferidos na forma de regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro.
As transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no artigo 8º da Lei 10.836, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal. Compete aos Estados destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Cofinanciar por meio de transferência automática o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Atender, em conjunto com os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Prestar serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo Estado. Realizar monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para seu desenvolvimento. Compete ao Distrito Federal destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local, realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Compete aos municípios destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil, atender às ações assistenciais de caráter de emergência, prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 dessa lei, cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local, realizar monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. As instâncias deliberativas do SUAS de caráter permanente, composição paritária entre governo e sociedade civil são o Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, os Conselhos Municipais de Assistência Social. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros, representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes: 9 representantes governamentais, incluindo um representante dos estados e um dos municípios. 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. O Conselho Nacional de Assistência Social é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros para mandato de 1 ano, permitido uma única recondução por igual período. O Conselho Nacional de Assistência Social contará com uma secretaria executiva, a qual trará sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo.
Os conselhos de que tratam os incisos 2, 3 e 4 do artigo 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos respectivamente pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social aprovar política nacional de assistência social, normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo de assistência social, acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. A partir da realização da segunda Conferência Nacional de Assistência Social em 97, convocar ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social e ser encaminhada pelo órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. Indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social coordenar e articular as ações no campo da assistência social, propor ao Conselho Nacional da Assistência Social a Política Nacional da Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social em conjunto com as demais da Seguridade Social. Propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei. Proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social na forma prevista nesta lei. Encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos. Prestar assessoramento técnico aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades e organizações de assistência social. Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social em articulação com os estados, os municípios e o Distrito Federal. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pela política socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas, expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei, dar-se-á independentemente de apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no Sistema Único de Saúde, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social,
e de saúde a que se refere o inciso 12 deste artigo. Dos benefícios dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Do benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Para os efeitos, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou o companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata este artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do INSS. Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado na forma prevista em regulamento o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. A renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. Os rendimentos decorrentes do estágio supervisionado e da aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo de renda familiar per capita, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Considera-se impedimento de longo prazo para os fins do parágrafo 2º deste artigo aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Para a concessão do benefício, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. O regulamento poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita, previsto no parágrafo 3º deste artigo, para até meio salário mínimo, observado o disposto no artigo 20b desta lei. São requisitos para concessão a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme previsto em regulamento. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta lei. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério da aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o parágrafo 11. O grau da deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária e o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o parágrafo 3º, exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. A ampliação de que trata ocorrerá na forma de escalas graduais definidas em regulamento. Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos 1 e 3 e à pessoa idosa os constantes dos incisos 2 e 3.
O grau de deficiência de que trata será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do 6º do artigo 20 do artigo 40b dessa lei. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso 3 será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios de gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. O benefício da prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação de continuidade das condições que lhe deram origem. O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas ou em caso de morte do beneficiário. O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. O beneficiário em gozo do benefício de prestação continuada, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta lei e no regulamento. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Extinta a relação trabalhista ou atividade empreendedora de que trata, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos o recebimento concomitante de remuneração e do benefício. Dos benefícios eventuais. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. O Conselho Nacional de Assistência Social, ouvidas as respectivas representações de estados e municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 esferas de governo, a instituição dos benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança de até 6 anos de idade. Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas leis 10.954 e 10.458. Dos serviços. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei. O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. Na organização dos serviços da assistência social, serão criados programas de amparo, entre outros, às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social em cumprimento ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal e do ECA, às pessoas que vivem em situação de rua. Dos programas de assistência social. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social.
Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com benefício de prestação continuada estabelecido no artigo 20 desta lei. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada nos CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAIF. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEF, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAEF. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que no âmbito do SUAS compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. O PET tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil e tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz a partir de 14 anos. As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com a devida identificação das situações de trabalho infantil. Dos projetos de enfrentamento da pobreza. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida e a preservação do meio ambiente em sua organização social. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. Do Auxílio Inclusão. Terá direito à concessão do Auxílio Inclusão, de que trata o artigo 94 da Lei 3.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, cumulativamente, receba o benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 dessa lei, e passe a exercer atividade, que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos e que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Tenha inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão, tenha inscrição regular no CPF e atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observados dispostos no parágrafo 4º deste artigo. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido nos termos do inciso 1, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário, que tenha recebido o benefício de prestação continuada nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada e que tenha tido o benefício suspenso nos termos do artigo 21A desta lei. O valor do auxílio inclusão, percebido por um membro da família, não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata o inciso 4, para fins de concessão e de manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. O valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão, de que trata a linha A do inciso 1, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que tratam os parágrafos 3º e 11A do artigo 20 desta lei, para fins de manutenção de benefício de prestação continuada concedida anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Para fins de cálculo de renda familiar per capita, serão desconsideradas as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, e as rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem. O
O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento e o seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada nos termos do artigo 21A desta lei. O pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de benefício de prestação continuada, prestações a título de aposentadoria, de pensões ou de benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social ou seguro-desemprego. O pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese de o beneficiário deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada ou deixar de atender aos critérios de concessão do auxílio inclusão. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão dos auxílios inclusão. O auxílio inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito a pagamento de abono anual. Compete ao Ministério da Cidadania e Gestão de Auxílio Inclusão e ao INSS a sua operacionalização e pagamento. As despesas decorrentes do pagamento do auxílio inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. O Poder Executivo Federal compatibilizará o quantitativo de benefícios financeiros do auxílio inclusão de que trata o artigo 26A desta lei com as dotações orçamentárias existentes. O regulamento indicará ao órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio inclusão na participação no mercado de trabalho, na redução das desigualdades e no exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. No prazo de 10 anos, contado da data de publicação desta seção, será promovida a revisão do auxílio inclusão, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 26 desta lei, com vistas a seu aprimoramento e ampliação. Do financiamento da assistência social. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária, FUNAC, instituído pelo Decreto 91.970, de 85, ratificado pelo Decreto Legislativo 66, transformado no Fundo Nacional de Assistência Social. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das demais contribuições sociais previstas, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Cabe ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social nas 3 esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 dias a contar da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social. O financiamento da assistência social no SUAS deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social à medida que se forem realizando as receitas. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção. É condição para os repasses aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos de que trata esta lei a efetiva instituição e funcionamento de Conselho de Assistência Social de composição paritária entre governo e sociedade civil, Fundo de Assistência Social com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social e Plano de Assistência Social. É ainda condição para a transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social a partir do exercício de 1999. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais no que couber e o aprimoramento da gestão da política de assistência social no SUAS se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante a alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo. As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social efetuadas à conta do orçamento da Seguridade Social caracterizam-se como despesa pública com a Seguridade Social.
Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma de regulamento. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu Fundo de Assistência Social para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. Das disposições gerais e transitórias. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei. O Poder Executivo terá o prazo de 60 dias a partir da publicação dessa lei, obedecidas às normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social. O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferência de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a esfera municipal. O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará a comissão encarregada de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor, de entidades e organizações de assistência social. Decorrido o prazo de 120 dias da promulgação dessa lei, fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social, revogando-se em consequência os decretos Leis 525 e 657. O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência Social e a transferências das atividades que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido, de forma a assegurar não haja solução de continuidade. O acervo do órgão de que trata será transferido no prazo de 60 dias para o Conselho Nacional de Assistência Social, que promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos de registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organizações de assistência social, observado o disposto no artigo 3º desta lei. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, visando a implementação do disposto nesta lei por prazo máximo de 12 meses contados a partir da data de publicação desta lei. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do governo federal na forma a ser estabelecida em regulamento. O regulamento definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em caso de curatela e tutela e o órgão de credenciamento de pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento pelo requerente de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua concessão, inclusive a apresentação da documentação necessária, devendo seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso. O Conselho Nacional de Assistência Social, por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitados o orçamento da Seguridade Social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social, poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita. Com a implantação dos benefícios previstos, extinguem-se a renda mensal vitalícia, o auxílio natalidade e o auxílio funeral existentes no âmbito da Previdência Social. As transferências dos beneficiários do Sistema Previdenciário para Assistência Social devem ser estabelecidas de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade. É assegurado ao maior de 70 anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 95, desde que atenda alternativamente os requisitos estabelecidos. Os benefícios monetários decorrentes dos dispostos serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar quando cabível.
Enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que trata o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e do impedimento de que trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas respectivamente pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Os eventuais débitos do beneficiário decorrentes de recebimento irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio-inclusão poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios nos termos do regulamento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itamar Franco, 7 de dezembro de 93.